Bem, basicamente a aula de hoje ela é sobre ativação. A primeira aula o JK falou sobre os fundamentos do Growth e na aula passada ele falou sobre Analytics e atração, né? Então a gente está entrando uma parte mais além do funil aí, né? Se a gente for pegar o funil por atração, ativação e retenção, a gente entra na parte do meio, onde a gente conseguiu trazer esse tráfego aí por uma série de canais e uma série de estratégias interessantes que a gente consegue fazer para atrair um público segmentado para dentro do nosso canal principal, que é o canal de conversão. E aí na ativação é o processo onde realmente a gente vai batalhar pela conversão, né? Do usuário ou do cliente ou da pessoa. Eu gosto muito de falar pessoa, não gosto de falar usuário. A gente vai trabalhar com a conversão dessa pessoa para quê? Para que ela realize a ação que a gente espera, que a gente quer que ela realize, que é o que realmente vai botar dinheiro no nosso bolso, no bolso da nossa empresa, é o que, né, é o que de fato vale, né? Monetariamente falando. Então, você tem uma série de formas de mensurar essa conversão, na verdade, né? A ativação é o processo do usuário converter, né? Então, tipo, o que a sua empresa, o seu modelo de negócio, ele contabiliza como uma conversão, de fato. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui que a gente pode pensar. Não necessariamente a conversão do pagamento, mas, por exemplo, num SaaS, né, um Software as a Service, tipo um CRM ou um modelo de negócio com que você fazia, né, com a questão de contabilidade, né, você pode contar ali como um trial, né, a pessoa se cadastrou para um freemium para poder usar algum feature ali você já pode considerar uma conversão, né, então você levou ela para o seu site, você trouxe o tráfego, levou o usuário para o seu site, a pessoa para o seu site, ali com toda a estrutura do seu site, né, que você pensou, planejou e criou uma estratégia, aquilo foi o suficiente para a pessoa converter, né? Então a gente está falando disso. Fazer o suficiente para e até, né, passar esse suficiente para que a pessoa converta, e aí você já tem que não só fazer a pessoa converter ali, mas preparar ela para a próxima aula que a gente vai falar de retenção, de fazer ela ser um usuário fiel ali ao seu produto, ao seu serviço, seja o que quer que for, né? Então, em um SaaS, por exemplo, você pode contar como um cadastro, né? Um trial. Às vezes a pessoa tem uma conta de 30 dias grátis ali, rede social, então você pode contar como um cadastro e as primeiras utilizações ali, ele está realmente ativando o seu usuário para que ele, né, consuma o seu produto ou o seu serviço, etc. No e-commerce pode ser uma compra, né? A primeira compra desse usuário. Então, sei lá, um Netshoes, às vezes, existem algumas estratégias, vou falar disso mais pra frente, mas de como você fazer, tornar aquela conversão mais fácil para ir, a partir daí você ir trabalhando, né? Você tem... essa etapa é uma etapa muito difícil, né? Por que essa etapa é muito difícil? Porque você gasta 8 vezes mais dinheiro e orçamento, em média, para conquistar e converter um novo cliente, e você gasta muito menos para pegar um cliente que você já tem na sua base, que já teve algum histórico com você, e fazer esse cara converter de novo mais para frente. Então é muito mais barato, né? Então essa é uma etapa crucial, né? Você já gastou dinheiro ali na atração, trouxe o tráfego. Muitas vezes acredito que muitos de vocês trabalham com tráfego pago nos negócios de vocês, né? Então vocês têm uma verba ali que é caro, né? Tipo, eu sinto isso no meu dia a dia. Então, puta, eu vou botar uma verba, sei lá, tipo 20, 30, 40, 100, não sei quantos mil reais em mídia paga, em AdWords, pode ser diversificar com influencer, em guest post, em blogging, etc. E trouxe isso. Essa é uma etapa muito crucial, né? Eu particularmente sou muito fã dessa etapa, porque ela é uma etapa que você maximiza o seu faturamento, né? O dinheiro que você bota no bolso, sem você gastar a mais necessariamente, né? Porque se você tem, por exemplo, vou falar num caso de e-commerce, que é o que eu tenho mais familiaridade. Você tem um e-commerce aí, vamos dizer aqui, deixa eu pegar a caneta. Você tem um e-commerce e você costuma levar para esse e-commerce 50 mil usuários por mês, né? E esses 50 mil usuários, você bota ali, vamos dizer, 20 centavos do CPC, você gastou 10 mil reais de mídia, né? Para levar 50 mil usuários para o seu site, beleza. E aí o seu site tem uma taxa de conversão de 2%, vamos dizer. Aqui mantém, né? Então, tipo, convertendo aqui, ó. Aqui eu vou colocar usuários. Aqui você tem conversão. Então, 50 mil
para 2% de conversão, você tem o quê? Você tem 1.000 conversões ali que você garantiu. 1.000 pessoas entraram no meu site, garanti, eles estão me pagando um ticket de R$100, vamos dizer aqui, para deixar a continha fácil. Então você tem ali R$100.000 de faturamento, 100 mil de faturamento, dividiu isso por 10 mil de mídia ali, você tem um ROAS de 10 vezes, né? Então, beleza. Meu ROAS é 10, 2% de conversão, beleza, tal, tá lindo. Só que aí, eu pego dentro desse processo de ativação e faço algumas coisas das que eu vou mostrar para vocês para melhorar essa conversão dentro do meu site. E aí, vamos dizer, a gente teve uma ideia maravilhosa de puta, vamos mudar a jornada do cara um pouquinho aqui, ou essa proposta de valor aqui, trazer isso aqui mais para frente, que é o que o usuário vê mais valor, e deixar esse feature mais visível e trabalhar nessa otimização de conversão mesmo, para que esse usuário, ele né, fazer um teste com isso para ver o que vai converter mais. Esse teste foi bem sucedido, a nossa conversão de 2 passa para 3%. Então, de 50 mil usuários que você tinha, que 1.000 converteram, agora, com a mesma constante, você tem 1.500 a um ticket. Vamos dizer que esse foi um teste que não alterou o ticket médio, porque às vezes você pode fazer teste com esse foco também, né? Estou fazendo um teste para testar aumento de ticket médio, aí você pode botar upsell, uma série de coisas, ou às vezes algum teste que você fizer também pode ocasionar uma diminuição do ticket médio. A pessoa, vamos fazer isso aqui então. Então, 1.500 aqui, vamos dizer que aumentou a conversão, mas o ticket médio de 100 baixou para 90. Beleza. Foi um teste aí com 2 variáveis, né? Para não manter tão fácil assim. Mas beleza, 1.500 vezes 90, a gente tem quanto aqui? A gente tem 135 mil, né? Mesmo abaixando de faturamento, ou receita, seja como vocês chamam lá no negócio de vocês, com os mesmos 10 mil reais de mídia. Então a gente está aqui com 13,5 de ROAS, né? Então um teste, a gente abaixou um pouquinho o ticket médio, mas a gente chutou a conversão lá no alto, né? E isso com um teste que você pode fazer com as ideias, dependendo de como for a estrutura de equipe que vocês têm para fazer isso. Geralmente é uma coisa multidisciplinar, mas o papel do Growth Hacker justamente é direcionar isso, né? Direcionar esses testes, essas coisas que vão mexer diretamente no faturamento com pouco esforço, né? Então, beleza, a gente teve uma diminuição ali de 10% no ticket, mas a gente aumentou a conversão ali de 2 para 3%, a gente botou 35 mil reais a mais de faturamento na empresa, dilui o custo fixo, ó, coisa linda, o CEO vai amar, todo mundo vai amar, se vocês forem o CEO, vocês vão... Tá bom para todo mundo e a gente não reduziu o custo, isso que é o mais importante. Então, não só é importante para você aumentar faturamento, mas é importante para você garantir que você vai ter otimização em todo o processo. Porque o que gera é que se a gente for jogar lá para atração novamente, eu tinha 10 mil reais que eu invisto, vamos dizer um cenário que é só Google, especificamente. E aí o Google ele tem o índice de qualidade dele, né? Então o que ele leva em consideração? Quanto esses usuários estão convertendo dentro do seu site. Se mais usuários estão convertendo, você vai ter um índice de qualidade maior. O que isso gera? Aumento de CTR, você ganha ranking, então você passa na frente dos seus concorrentes, já gera diminuição do CPC, então isso aqui pode ser que, sei lá, isso aqui de 10 cai para 9, por exemplo, porque você aumentou seu índice de qualidade. E aí você está pagando menos no clique, você vai pagar menos na conversão e aí você tem mais R$1.000 para reinvestir, então tudo acaba virando uma cascata. Dá para abrir o Excel aqui e ficar fazendo umas maluquices aqui para a gente ter ideia disso, mas eu sou muito fã desse processo, dessa parte aqui do Growth, justamente porque ela é uma parte fácil, assim digamos, não fácil de execução e etc, mas é uma parte que gera muito resultado com esforços que não são diretamente proporcionais. Às vezes uma coisinha que você faz dá uma alavancada grande, né? Quanto em algumas outras áreas do Growth, você precisa, principalmente eu vejo isso na área de atração, né? Que você tem que testar muitos canais e etc. Não é no canal próprio. Geralmente as empresas têm um canal próprio de conversão só, né? Falo isso, sei lá, um SaaS, ele tem o site dele e um vendedor, geralmente, que o site é muito mais escalável do que isso, né? Se for uma plataforma self-service, etc. Então eu sou muito fã dessa parte aqui. Claro. O que seria uma ativação de uma empresa de treinamentos, como tem na Innovation, que ela vende treinamento presencial, o cara não compra online,
A landing page gera lead de fundo de funil para um vendedor entrar em contato e fechar uma venda por telefone. Então, aqui vocês têm dois modelos, né? Vocês têm, tipo... Eu não sou da Internet Innovation, tá. Eu sou de uma empresa de treinamento, de uma área de liderança, de executivos, e que tem um modelo de negócio parecido. Só isso. Legal. Então, tem dois modelos. Tem o curso online, né, que a Internet Innovation tem, e tem o curso presencial, que a Internet Innovation tem também. No curso online, muitas das vezes, tipo, falando de um freemium, por exemplo, você tem lá um curso que tem 10 aulas, e aí o usuário pode se cadastrar para fazer a primeira aula grátis, e a partir daí ele, né, se ele quiser ver as outras 9, aí ele paga o ticket do curso, etc. Pode ser uma coisa assim. No caso de um curso presencial, eu não sei exatamente como que é o processo que vocês fazem, mas pode ser tipo preencher o form de matrícula no curso online para ganhar um desconto, alguma coisa assim, onde você já demonstra um interesse grande mesmo em fazer. Por exemplo, na parte de treinamento, de cada treinamento, eu só gero um lead de pessoas interessadas, eu gero um MQL, alguém de nome, e-mail e telefone, interessado em receber um contato de alguém, de um vendedor que vai passar mais informações sobre o curso. Eu posso considerar isso uma ativação? Cara, não, não pode. Não pode, não pode. Se a sua conversão fosse altíssima aí, se você falasse, meu vendedor ligou, eu converto mais de 50%, então não é ativação ainda, você está na atração. Bem, isso teria que ser uma coisa off, né? Que geralmente é um processo de venda off. Então, você tem que fazer um KPI de vendedor mesmo, né? Quando o vendedor... Oi? Exatamente. Não, mas aqui depende do treinamento. Tem treinamento, custa R$10 mil no treinamento. Então. Aí é vendedor. Eu nem coloco isso no site, porque senão eu perco venda. Eu preciso fechar essa venda por telefone. Então, aí seria um caso, na minha visão, né, obviamente, a gente pode discutir isso com uma série de outros growth hackers, mas é um caso, na minha visão, de a gente levar esse processo para o off, né, e você entender, falar, cara, quando o meu vendedor, talvez ele gaste 3 ligações em média para fechar um curso desse, ou uma reunião presencial e tal, e aí você definir dentro desse processo de venda, qual que é o step que você já pode considerar como uma ativação. Sei lá, quando você traz o cara de fato para sua escola, né, presencial, ou eu não sei como que é, vocês têm estrutura física ou não, vocês vão lá, vocês dão dentro. O cara só vai para a escola no dia da aula. Entendi. Então aí é uma questão de esmiuçar o modelo de negócio mesmo e tentar entender dentro ali aonde que você já pode começar a considerar. Se fosse um fechamento online, aí ficaria muito mais fácil a gente botar até uns KPIs, umas métricas, automatizar lá para você, mas como é off, eu acho que tem que pegar a mentalidade mesmo, né, o mindset do growth e tentar aplicar nesse caso. Bem, alguém tem uma questão aqui, claro? Mas nesse mesmo pensamento que ele colocou aqui, nessa lógica, assim, dá para fazer uns steps assim para tentar converter online, não dá? Para estudar um modelo que você consiga, sei lá, jogando um cara de página em página até realmente converter? Ou você acha que tem que ter o poder de persuasão mesmo, né? Às vezes é a empresa que paga para funcionar, é um processo consultivo, é uma venda consultiva. Dá para pensar em uma série de coisas, tipo, uma coisa que eu acredito muito é que todo processo de toda empresa ele tem muito para melhorar, né? Por mais madura que as empresas estejam nisso, né? Então tem uma série de coisas que você pode aplicar para facilitar o seu processo de venda. Uma coisa que eu particularmente gosto muito, principalmente para o processo de vendas longos e B2B, é a questão do lead scoring, né? Eu acredito que pela forma que você falou, você deve usar lá um pouco de score pelo menos, né? Para ver por cargo ali, por empresa, número de funcionários da empresa, etc. Um score básico, mas aí eu gosto muito do score por engajamento também. Eu não sei quão maduro está o inbound de vocês lá, né? De materiais que vocês têm, ou que você tem de possibilidades dessa pessoa navegar dentro do site. E a partir aí seria uma coisa que ajudaria muito na ativação de vocês, e vocês poderiam colocar uns KPIs em cima disso, né? Ter uma base de conteúdo formada muito grande, porque tem uma série de benefícios que você tira daí. Primeiro, que o seu consumidor ele já vai chegar muito mais informado no momento da compra, né? E segundo, que você se posiciona muito mais como autoridade, né? Eu tô falando tudo isso sem conhecer o negócio de vocês. E aí, por engajamento, você tem com certeza absoluta
é que esse cara tá quente mesmo, realmente, né? É diferente de você fazer um score para esse lead só por perfil, né? Você fala, não, beleza, o cara se cadastrou aqui para ver o curso e ele é CEO de uma empresa que tem mais de 200 funcionários. Tipo, o poder de decisão e o budget que esse cara vai ter é altíssimo para ele fechar um curso um curso empresarial para a equipe dele, etc. Mas às vezes ele não tá afim. Ele cadastrou lá, ele viu legal, achou o material, baixou, viu só para sondar, mas ele não tá afim. Enquanto você tem a certeza de que o cara que viu todos os seus conteúdos e baixou os e-books e foi, fez, mexeu, engajou bem no seu site, você tem a certeza que esse cara você pode abordar com uma assertividade muito maior, às vezes já até qualificando ele mais na frente do funil. Tipo, vi aqui que você já viu todos esses materiais aqui e tal, a gente pode te ajudar, isso tem bastante opção. Mas seria errado entender que a venda em si é a ativação? Não, não é errado, porque realmente a venda de fato que é a ativação, né? Porque converti, puta, beleza, fiz todos os meus esforços, né? O processo de ativação ele é convergir para a venda, né? A venda ele é só o KPI que mostra ali a conversão, tipo, sei lá, 10 caras entraram no meu pipeline, vendi para 1, fechei 1. Tipo, como que eu... Esse seria a minha ativação. Essa é a sua taxa de ativação. É que ela é um processo híbrido, né? Entre on e off, pelo que você está me dizendo. 100 caras vão entrar na página, 10 vão converter no formulário e 1 vai fechar. Exatamente. Continua sendo 1%. Se eu fechasse digitalmente, seria 1% de venda, né? Exatamente. Então, mas é um fechamento offline, será que é 1% da ativação. Exatamente. Eu trabalhei numa escola, na SP Coach, ela faz formação... Concorrente nosso. Concorrente nosso. Sério? Sério. O webinar, a gente fez um planejamento de webinar para venda digital, porque lá era venda muito offline também. Sim. E o webinar teve bastante conversão, cara, bastante conversão dentro de webinar mesmo. Sim. Às vezes. Porque daí você, ali dentro você faz, tipo, na quebra de objeção, a gente fazia muita quebra de objeção dentro do webinar. Aí ali dentro do webinar a gente tinha 20 minutos de vendas e, ali o cara arregaçava, colocava o preço lá em cima, cortava pela metade do dobro, metade do... e vendia bastante. Qual escola que é que você... Chama crescimento. Que legal. Tem um slide que eu gosto bastante, mas é que eu não trouxe aqui, eu lembrei agora. Ele mostrava, isso é interessante, ele mostrava um tipo de conteúdo, um formato de conteúdo para você fazer por estágio onde o cliente está, no caso, né? Então, só que trazendo para uma analogia um pouco diferente dessa AR que a gente está usando, de ativação, retenção, etc., mas para começo, meio e fim de jornada, etc. E aí ele mostrava um tipo de conteúdo que pode ser adequado para você fazer dentro desse cenário, né, de um cenário B2B. Então, por exemplo, o cara lá no finzinho tinha muito, eu lembrei agora, como eu nunca trabalhei no mercado B2B, eu sempre fui do B2C mais forte, mas tinha lá muito webinar, né? Porque o webinar, tipo, são decisões grandes. No webinar é muito fácil de você passar uma confiabilidade do que você está falando, de quem você é. B2C, dependendo do tamanho do ticket, por exemplo, o cara consegue comprar comigo a partir de 60 conto no meu site. Então, às vezes é muita compra por impulso. Tô vendo ali, achei legal, vou experimentar. Passei, já era. Não tem... O processo são outros, né, de maximização, né? Agora numa venda B2B que você tem muitos fatores, levando em consideração, o ticket é alto, o cara vai ter que pedir budget às vezes e lutar, porque que ele vai ter que mostrar o ponto dele para mostrar por que ele acredita naquilo e por que aquilo é relevante. Então o que é interessante, talvez, nesse fato de ativação para você é maximizar a geração de leads e qualificação de leads, né? Para aí você chegar mais a... A geração de leads, ela pode ser uma aquisição. Ela tá porque depende de como você faz, né? Você pode fazer geração de leads em um evento, por exemplo, um evento off, né? O cara vem com o bipinho, pip, já era, virou o lead do cara. Você pegou um brinde lá, pegou uma caneca, saiu bipado, está recebendo e-mail dele na segunda-feira. Mas geralmente, eu particularmente gosto muito de fazer insight pela mensuração de eventos, né? Dentro do meu próprio site, então seja com Lightbox, e seja com landing pages, etc., dentro do meu próprio domínio. Mas, por exemplo, no B2C, uma prática muito comum é fazer dentro do próprio Facebook, né? Que eu não sei se vocês conhecem ou não, já viram. Existe um formato do Facebook que chama Lead Ads, que ou vocês já trabalharam com isso, alguém já fez um anúncio assim, ou você já foi impactado por isso, com certeza. Que você clica lá e dentro do próprio Facebook já abre um boxinho onde você bota seus contatos e os contatos já saem preenchidos, porque obviamente o Facebook tem todos os dados seus, né? Você clica lá e já clica em, tipo, continuar e já recebe, já começa. Tá matando as LPs, né? De certo modo, em
Cara, A conversão do lead gen é muito maior que o web. cara, então, Mas a qualidade é baixa, porque normalmente o e-mail É. que está no Facebook não é o mesmo. Exatamente. E uma outra coisa também que eu percebi, eu fiz bastante teste com isso uns tempos atrás, até que eu abandonei o Lead Ads forever, assim. A não ser que daqui 2 meses me dê um negócio, eu falo, deixa eu testar de novo pra ver se ainda tá assim, né? Se não mudou nada. Mas eu tava tendo um CPC ali, cara, CPC não, CPL, digo, de 4,20 mais ou menos no último teste que eu vou ter que lembrar de cabeça. Aproximadamente 4,20 no Lead Ads e tipo 1,80 numa landing page, e isso que eu nem estava bidando para otimização de leads, eu estava bidando para CPC mesmo. Então, tipo, o mesmo público, eu bidava para clique mesmo, para o cara clicar e ir para minha landing page de ir lá converter. E aí eu nem tinha o parâmetro de conversão, eu fazia a conta na mão mesmo. Entrou 5 mil aqui, converteu 2 mil, então eu converti 40%, e aí fazia a conta do CPC na mão. E o Lead Ads, ele estava saindo mais caro. Né? Porque a galera, você leva muitas pessoas, mas você não qualifica o lead. Né? Exatamente. O fato de ele sair do Facebook e entrar na sua página é uma qualificação, né? Exatamente. Ele nem vê Eles material criaram nenhum uma seu. maneira para confirmar. Tipo, antes da pessoa enviar o formulário, agora eles mostram na tela e aí a pessoa confirma as informações. Uhum. Tipo, é uma maneira de qualificar mais. Uhum. Tinha essa questão também, né? O meu e-mail do Facebook não é o meu e-mail pessoal, mais. Bem, acho que é isso. Alguém tem algum ponto a respeito dessa parte? Não? Tá. Bem, então vamos lá para uma parte que é a parte realmente onde eu vejo que é a estratégia técnica que mais faz diferença nesse contexto de ativação, né, que são os testes AB. E geralmente, eu não sei vocês, né, pela vivência que vocês têm ou não, a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente pensa em teste AB são testar páginas, né, elementos de páginas. Então, eu tenho uma página A e aí eu vou criar uma página B com alguma coisa diferente dentro dessa página A para essa página B, para eu entender qual que é o fator de conversão desse elemento específico que eu mudei dentro da página A para aquele elemento específico que eu mudei dentro da página B, né? Existem casos de fazerem testes A, B, C, D, E, F, G, todos ao mesmo tempo, que a gente chama de testes multivariados, né? Eu até vou mostrar um exemplo para vocês entenderem como isso, mas aí você precisa, se você for pagar tráfego para entrar aí, você precisa ter muito dinheiro. E eu acho que não é a realidade nossa, né? Porque existe uma coisa aqui que se chama, vou usar isso aqui pela primeira vez, se chama o p-valor, né? Quem já estudou estatística sabe que, por exemplo, eu posso ter um teste aqui, eu vou fazer só um exemplo rapidinho. Vamos ver, eu posso ter um teste que nessa página aqui entraram 100 pessoas e nessa aqui entraram 100 pessoas. As ferramentas que eu vou mostrar para vocês, você pode splitar facilmente, né? Então, eu vou criar a variável A, vou criar a variável B, e aí eu quero que 50% do meu tráfego vá para A, ou vá para B, ou 80% para cá e 20% para cá, e aí você vai testando por isso. E aí aqui você percebeu que aqui, vamos dizer que é uma landing page, por exemplo, né, de captar leads. Então aqui converteu 30% e aqui converteu 28%. Você vai falar, ganhei 2% de conversão aqui, jogo isso no tempo, então com o mesmo dinheiro que eu estou gastando para levar gente para lá, eu vou ter no futuro, ali no fim do ano, 5 mil leads a mais. Só que o que acontece aqui? Isso aqui não é validado estatisticamente, né? Todo mundo que tem um conhecimento matemático, né, um pouco mais sólido, sabe que a questão da amostra é muito importante, né? Então você precisa ter uma amostragem de pessoas que seja suficiente para validar estatisticamente esse teste, né? Então, aí isso vai depender muito do teste específico, né? E também da quantidade de variação entre as taxas de conversão. Só que o que é o bom de hoje, né? De hoje, que a gente não precisa saber mais nada disso, na verdade. A gente precisa saber conceitualmente, hoje a ferramenta faz tudo para você. O que você vai fazer? Você vai criar, por exemplo, eu sou um cara do marketing, né? Eu não sou programador e eu não sou designer, né? Sou naturalmente do marketing. Eu tenho noções boas de design, eu tenho noções médias de programação para botar um códigozinho ali, dar uma mexida no JS, alguma coisa assim, mas não são os meus cores. E antigamente, sei lá, em 2012, vamos dizer 2013, já tinha muita gente que trabalhava com teste AB, mas você precisava de uma equipe multidisciplinar foda para fazer isso.
E hoje eu faço meus testes AB todos sozinhos, porque eu vou na plataforma, eu particularmente uso, eu tô falando muito quando eu falo isso, tô falando de landing pages, que é o que eu tenho mais testado nos últimos tempos, né? Landing pages que avançam o cara no fluxo de vendas e landing pages de geração de leads também, etc. Então eu vou lá, crio uma página, e aí eu duplico essa página, moleza. Duplico essa página, eu vou, sei lá, vou mudar esse título e esse texto inicial para entender qual proposta de valor que o meu cliente gosta mais. Se ele gosta mais, no meu caso, por exemplo, eu vendo duas propostas de valor bastante boas, assim, para quem tem vida corrida e quer vida saudável também ao mesmo tempo, que é comida saudável e comida prática ao mesmo tempo, né? Esses são 2 benefícios que eu, né, trago com o meu negócio. E aí, em um eu vou colocar aqui, tarará, comida prática, né? Então eu foco na praticidade e outro eu foco na saúde. E aí eu faço um teste um com o outro, exatamente a mesma página, mesmos elementos, mesma cor, mesmo tudo, só mudando o texto. E aí eu boto um teste para rodar. Vou lá e eu falo, eu quero splitar. Vamos dizer que a gente tem é interessante porque a forma como isso foi estruturado foi em cima do box americano, né? Você tem o campeão e aí você tem o desafiante, né? O challenger. Então você tem a página campeã, geralmente que é a página que está rodando, aí você cria um challenger para desafiar aquele campeão e ver quem vai converter mais ali, né? Então, sei lá, eu já tenho esse campeão aqui, essa página convertendo bem, eu quero manter 80% do meu tráfego, porque eu já sei que ele vai converter, e 20% eu vou jogar nessa aqui que eu tô testando agora, pra gente ver, né, se ela vai ter um resultado bom ou não, ou parecido. E aí, beleza, aí você pode descobrir, validar a hipótese, né, falar, então, meu público gosta mais disso, então eu validei a hipótese, e aqui você tem, meu público gosta, você pode perder a hipótese também, né? Que acontece muito, inclusive, eu acho que é uma coisa, até para quem é mais apegado assim, às suas hipóteses, é difícil, porque você quebra muito a cara, você fala, nossa, isso aqui vai converter um monte, aí não converte tanto quanto você gostaria. E aí boto lá na plataforma, puf, aí tá rodando, beleza, aí passa alguns dias eu recebo um e-mail, olha, seu teste foi validado, aí eu vou lá, não preciso ficar olhando mais, não preciso ficar monitorando, porque a própria plataforma, todas essas aqui, por exemplo, Optimizely, o VWO e o Google Optimizer, que são 3 plataformas que a gente pode usar para fazer teste AB em sites que já existem, sem ter que mexer muita coisa, que não são landing pages, como eu estava falando do Unbounce, eles já têm eles fazem a própria conta de validação estatística de quando esse teste aqui ele foi confirmado. Com uma diferença de conversão pequena dessa, de 2% entre 30%, isso dá uma variação de menos de 10% aqui, pode ser que isso precise vamos dizer, em vez de 100, precise de 10 mil pessoas acessando cada uma das páginas, para realmente ele aferir e falar, nossa, agora a gente testou e a gente tem certeza absoluta, estatística, não certeza, porque é um intervalo de 95% de confiança, que geralmente é o certo. Então, você tem 95% de certeza que essa página aqui, ela converte mais do que essa aqui, 2%, em 2%, né? Só que se for uma coisa muito discrepante, por exemplo, essa aqui converte 40% e essa aqui converte 15%. Você vai precisar, sei lá, de talvez 300 pessoas para aferir que essa página ali é melhor, porque a discrepância delas é muito grande, né? Então, quanto menor a discrepância, mais amostragem você precisa. Isso é uma coisa que tem que se tomar muito cuidado, viu? Para você saber e ter a certeza absoluta de que aquele teste que você está fazendo, ele realmente ele traz uma otimização de conversão quanto você idealizou. Uma pergunta nesse negócio do teste AB. Claro. Eu trabalhava numa parte de marketing, eu brigava muito com isso porque as pessoas faziam teste AB, tipo assim, por exemplo, igual você deu esse exemplo, sabe? Comida mais rápido ou com melhor qualidade. Uhum. São públicos diferentes, mas que, não tem como você fazer um teste AB disso, tem porque... Por exemplo, são 2 públicos diferentes, mas são público-alvo, certo? Uhum, Se você matar, por exemplo, a pessoa que busca uma comida rápida, falando assim, não, vamos comunicar sempre assim, porque dessa forma converte mais. Uhum. Mas, isso é um teste AB que realmente é válido, ou o teste AB só funciona, por exemplo, com pequenas mudanças, cor, de layout, ou por exemplo, o mesmo conceito de venda, mas com textos diferentes? Você entendeu mais ou menos? Entendi. Bem, isso depende muito, porque às vezes o que você está querendo fazer, né? Você está querendo descobrir o que afeta aquele público específico,
né? Então, por exemplo, um público que eu tenho no meu negócio são mulheres de 20 a 40 anos que têm pós-graduação superior, 10% maior renda, então tipo uma classe alta e tal. E aí eu vou pegar esse público, vou levar esse público de tráfego para aquela página e dentro daquela página eu vou entender qual é a minha proposta dentro das séries de propostas de valor que eu tenho, sei lá, de benefício de saúde, benefício de sustentabilidade, benefício de praticidade, benefício de tempo, uma série de coisas. Eu posso fazer isso para entender o que aquele público responde melhor, né? Então, por exemplo, alguém tem algum exemplo que quer dar dos seus negócios e tal, do que acho que poderia testar nesse sentido? Eu tenho um público que eu já sei qual é, e aí eu estou fazendo... São dois tipos de segmentação diferentes, não é? Como assim? Tipo, você falou que é um perfil de por idade, por renda, escolaridade e tal. Esse é um tipo de segmentação. Sim. Do público-alvo, assim, qual é o vocabulário. Mas já a questão de quem se interessa por comida saudável e quem se interessa por comida prática já é um tipo de público diferente. Então, uma maneira de segmentar o público diferente. Uma não exclui a outra. Não é uma dentro da outra. Né? Sim. Não, sim, mas só que o que acontece? Você tem a opção de juntar as duas, né? Então, tipo, eu quero fazer um demográfico, né? Que é o que eu falei, idade, sexo, renda, etc., mais coisas assim demográficas, junto com o psicográfico e fazer disso um público mais qualificado ainda. Então, juntar demográfico com interesse. A partir daí eu crio públicos, crio segmentos, isso pode ser feito em Google, pode ser feito em Facebook, pode ser feito... praticamente todos os publishers, né? Você tem possibilidade de segmentação grande, assim. Você vai ter esse perfil identificado, e aí dentro desse perfil, eu não sei se tá dentro, você tá entendendo, né? Tipo, mas eu não sei se eu tô me fazendo claro. Mas enfim, você pega esse perfil, definiu ali, beleza, eu vou comprar esse tráfego, vou jogar ele para essa página, dentro dessa página eu vou entender o que é a preferência desse público que vai levar ele a converter mais, entendeu? E aí pode ser praticidade ou pode ser saúde, por exemplo, esse público específico. O que eu posso fazer também? No caso, eu posso fazer o teste inverso. Então, eu tenho uma página e aí eu vou testar dois públicos diferentes. Então, tipo, eu tenho o público só demográfico e eu tenho o público só por interesse. E aí eu vou jogar os dois para a mesma página e disso... para uma página idêntica, né? Não vai mudar nada, eu não vou fazer o teste AB com a página em si, eu vou fazer o teste AB com o público, com o tráfego que eu estou levando, de fontes diferentes. Ou você pode falar, eu vou levar esse público de e-mail para essa página, vou levar esse público do Instagram, dos stories do Instagram para essa página e vou ver, né, qual canal que eles estão se comportando melhor nesse contexto. Então, você pode fazer inverso, pode fazer os dois. Aí, se tiver muita grana, aí faz o multivariado, porque aí você vai realmente saber o que está acontecendo, né? Eu vou mostrar um negócio bastante interessante para vocês. Tem dois livros que eu indico para vocês, né? Que são bastante bons nesse assunto. Eu particularmente gosto muito desse segundo, eu acabei de ler ele recentemente, tem 2 meses. É um livro, inclusive, que eu recomendo bastante vocês irem atrás, que ele está $1,99 na Amazon, ele só tem em inglês ainda por enquanto. Eles acabaram de lançar essa empresa Conversion Rate Experts. Eles são uma consultoria mais tradicional e que tem vivência no sentido de otimização de conversão. Então, o que eles fazem? Eles compartilham praticamente tudo o que eles têm de experiência. A gente fez esse teste numa empresa tal e deu esse resultado. Eles passam essa vivência assim, de uma maneira bem prática, bem sólida. Eu recomendo bastante vocês darem uma olhada neles. Não me faça pensar, é um livro que você indica mesmo, porque outro dia me indicaram esse livro, só que eu olhei os exemplos do website que tinham naquele livro. Para a realidade atual, acho que já está bem avançado, né? Ainda tem questões válidas ali dentro, que vale a pena. Cara, eu particularmente gosto mais do segundo livro, porque ele te dá metodologia. Porque o segundo livro, eu até deixei para o último slide qual é o core, né, o princípio, né? Mas a questão, eu vou deixar essa palavra na mente de vocês. O que é mais importante no processo de growth como um todo é o diagnóstico, né?
É o diagnóstico do que você vai fazer, né? Então, tipo, você não tem que seguir, na minha visão, você não tem que seguir uma metodologia, um ABC de como você tem que construir um website. Ah, põe o menu assim, põe não sei o que assado, põe esse CTA assim. Você tem que fazer o diagnóstico do que você precisa ter no seu site, entendeu? Então, essa é a parte, para mim, a mais importante. Por exemplo, não adianta eu fazer um site de SaaS, né? Um modelo SaaS que tem aquele padrão, o header com o CTA no começo, aí embaixo passa a ter um lightbox de gerar e-mail, etc. E eu querer aplicar isso em algum outro contexto, né? Num contexto que seja de venda de curso, talvez, né? Talvez tenha que ser uma usabilidade diferente. Isso, como que você vai entender isso? Por meio do diagnóstico, né? Só que eu não vou me aprofundar muito nisso agora, eu vou deixar para falar lá no fim. Pode ser? Mas tem uma ferramenta que faz tipo de diagnóstico? Não, isso aí é no braço. Isso aí é no braço. Você vai falar com o cliente, você vai fazer pesquisa com o cliente, você vai falar com o time de vendas, vai falar com o suporte, o que os clientes estão reclamando do site, vai olhar Analytics, aí tem um monte de ferramenta interessante que você pode olhar na Analytics para ver como que as coisas estão desempenhando, vai botar heatmap, você vai fazer um processo mesmo de diagnóstico, vai fazer um projetão, envolver, você direciona, mas envolve uma série de pessoas que têm conhecimento que você pode absorver para isso, porque aí depois você vai pegar tudo isso que você diagnosticou, seja de problema de site, né? Então, por exemplo, tal página tá ruim, né? Tal página tá convertendo pouco, tal página a galera tá saindo, você vai atuar em cima daquela página, como mapear tudo que você tem e sugerir por meio do insight que você tirou do seu cliente as próprias mudanças que vão estar ali, né? Isso é um direcional muito mais correto de fazer do que, você estava lá tomando um banho, teve uma ideia, falar, se eu mudar o botão para azul, talvez eu converter mais. Eu prefiro ir no diagnóstico mesmo, porque realmente você está atuando na causa mesmo, né? Tipo, não é muito menos uma loteria e muito mais o que é, né, o que vai dar resultado, porque é o que o cliente está pedindo, né? O que o usuário está pedindo. Vamos lá. Esse caso é um caso bastante interessante. Essa aqui é uma landing page que ela foi feita para a campanha do Obama de 2008, se eu não me engano, que ele foi eleito. Vocês podem me corrigir caso eu esteja errado. E ele ele botou muito dinheiro aqui, entrou muito tráfego nessa landing page. E aí tinha um time de CRO muito bom envolvido nisso, e aí os caras falaram, vamos testar isso aqui justamente para a gente chegar numa coisa parecida com isso daqui, né? Vamos pegar o tráfego que a gente já tem, que é uma constante, que tem o time de tráfego trabalhando, e vamos espremer o suco dele para a gente saber qual é o máximo que a gente consegue chegar por meio de testes, né? E como essa campanha é uma campanha política de presidente dos Estados Unidos, obviamente tinha muito dinheiro e eles conseguiram, né, tiveram a possibilidade de fazer os testes multivariados, né? O que consiste um teste multivariado? Ter uma série, além de um teste AB, por exemplo, o que eu poderia trocar? Eu poderia trocar a cor desse botão, botar um botão verde, por exemplo, que é uma cor padrão de CTA, né? CTA verde é padrão. E aí eu poderia colocar um botão verde, caso eu tenha 10 mil pessoas entrando no site. Aí depois de um tempo eu vou definir ali, depois de 10 mil, que esse aqui, o vermelho converte 30 e o verde converte 28, mantém o vermelho. Só que num teste multivariado, pela quantidade de tráfego que eles tinham, eles conseguiram mudar uma série de elementos ao mesmo tempo. Então, provavelmente se cada um de nós entrasse nesse site no momento, ia haver uma combinação diferente de coisas, porque eles estavam testando os elementos ao mesmo tempo e a partir daí inferindo estatisticamente qual era a melhor combinação de página para gerar maior conversão, né? Aqui tem um link aqui para mostrar como que isso foi feito na prática, né? É bem antigo, viu? Tem que ter flash. Cara, é antigo mesmo. É bem antigo. Foi quanto? 2008? Se eu não me engano, não tenho certeza. Foi no ano que ele venceu a eleição lá, que rolou aquelas questões. Então aqui a gente consegue ver os elementos, as páginas, né? Primeiro aqui, padrão, get involved. Eu adoro isso aqui, ó. Eu adoro, gente, isso aqui é uma coisa que se vocês captam lead para uma questão mais aspiracional, assim, digamos que tem um propósito por trás, etc. Junte-se ao movimento é um CTA bom para você gerar lead, porque a pessoa, ela sente parte de uma comunidade, ele é um teste, né, para se fazer. Também não pegar um
um e-commerce, tô querendo dar desconto e boto junto seu movimento, né? Então, tipo, ter bom senso nas coisas, né? Eu acho que o bom senso é rei, assim, né? Depende, se for um e-commerce vegano... Talvez, então. A gente coloca pra levar pra e-book, pra pro blog, etc. Então aqui, ó, beleza, a gente tem essa página aqui, que estava testando com essa daqui, com a família, que estava testando com essa daqui, que estava testando com um vídeo dele falando, que estava testando com um vídeo de um discurso, se eu não me engano, de um tipo comício, que estava testando aqui com outro vídeo dele dando um speech em algum outro lugar. Esses testes são, então, ao mesmo tempo para várias regiões, com modelos diferentes. Depois eles veem o que é melhor e adotam aquela para continuar. Exatamente. No caso, por região, ele seria uma coisa diferente. Seria um conteúdo personalizado. Que, por exemplo, eu posso fazer uma página, por exemplo, se você está acessando de São Paulo, você vai cair numa página, e se você está acessando do Nordeste, você vai cair em outra. Não é um teste AB isso, porque eu personalizei o conteúdo, eu escolhi, eu falei, a pessoa de São Paulo vai acessar essa, a pessoa do Nordeste vai acessar essa. Seria um teste AB caso eu fizesse, a pessoa, ela vai entrar no site, aleatoriamente ela vai cair ou em uma ou em outra, né? Então, tipo, é aleatório isso, cai aleatoriamente, e aí as ações dessas pessoas vão gerando os resultados, que aí a pessoa o manager ali da operação vai conseguir ver depois e falar, não, beleza, essa página aqui converte mais porque aleatoriamente mais pessoas tomaram essa ação ao mesmo tempo. Exatamente. Deu mais aderência, deu mais clique, deu mais lead, deu mais venda, alguma coisa assim, né? Mas então não seria inverter também com o público para ver qual converte mais ou não? É porque aí fica mais difícil de você operacionalizar. Geralmente o pessoal faz de uma vez só. Acho que hoje a gente é rudimentar em ferramenta e em gente mesmo para, né, poder ficar, tipo, ter uma operação tão elaborada, assim, digamos. Tipo, por exemplo, essa é uma coisa que eu não levaria para dentro da minha casa hoje, justamente pela dificuldade que daria, né, fazer e tal. Então você pode testar uma coisa, depois você vai testando outra e vai colocando isso num cronograma de testes. Mas dá pra fazer, se conseguir fazer lá é maravilhoso. Não. Só nos... É difícil fazer teste ali, né? Mas a gente fazer um teste elaborado assim. Não, é demais. Não, com essas ferramentas é tranquilo de fazer. Então aqui, ó, passamos ali nos testes dele, o que a gente consegue ver, né? Vocês viram o que eles tinham lá, né? De proposta, de vídeo, principalmente ali na questão da imagem principal. Então aqui, ó, eles tinham 24 combinações de páginas diferentes. Então, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aqui, eles têm o botão. Qual é o botão? O botão original, qual era? O Sign Up, né? Que estava lá só Sign Up. Então, eles estavam testando ao mesmo tempo o Sign Up, que é o original, né? No caso, seria o Champion. Aí, eles têm 3 desafiantes. Tem o Learn More, tem o Join Us Now, tem o Sign Up Now também. E aí, tem a estimativa de taxa de conversão. E aqui, ó, eles descobriram que o Learn More deu uma melhoria de 18% na taxa de conversão. Isso caso a gente for isolar o botão, né? Tipo, só desconsiderar todos os outros elementos da página. Título, página principal, falando só de botão. 18% de melhoria usando esse botão Learn More. Aqui, imagem, né? Mídia, né? Aquela imagem principal. O que disparou aqui? Família, né? 13%. Aqui os vídeos, aqui, ó, teve esse vídeo aqui de Springfield, que foi daquele comício lá, ó, péssimo. Nossa, eu jurava que os vídeos têm uma conversão. Você acredita? É por isso que eu falo, o Growth Hacker, ele fala, eu vou jurar, isso aqui vai converter, que vai ser uma beleza. E aí vai lá e você fala, puta merda. Então, tipo, você tem, é uma dificuldade, assim, até, eu vou compartilhar com vocês. A gente tem que tomar gosto pelo processo, né? Pelo processo de descobrir os resultados. E não, se você ficar apegado com os resultados e falar... e achar que todas as otimizações que você for fazer vão dar resultado, é a frustração na certa. Não tem jeito, não tem jeito. E aí, por exemplo, aqui, ó, 13% a mais caso a gente for isolar só a imagem inicial, né? Então essa aqui, a change ali, para vocês verem, os 3 vídeos performaram pior, né?
Todos os vídeos performaram pior. As 3 imagens aqui, elas performaram, essa aqui está na média, né, porque ela aqui é o padrão de comparativo. Essa aqui, a imagem change lá, que é aquele dele todo confiante, 3% a mais, aqui 13% a mais. E aí, dentro dessas 24 combinações, encontraram aqui a combinação 11, né? Que aí vai ter essas 2 elementos, mas eu acho que teve mais elementos testados além de só aquelas 2 seções, que isso gerou um aumento de 40%, né, basicamente. Então aqui, por exemplo, a gente viu um aumento de 3,5%, né, no fim aqui do... Não. 1% a mais. Não, é porque aqui eu diminui o ticket médio também, então isso mexe na linha final. Mas aqui estava em 50%, né? Se a gente fosse aumentar o ticket, manter o ticket médio aqui, ele daria 50% também no resultado na linha final. Mas aqui, com essa combinação, um aumento de 40%, que é muita coisa. 40% é bastante coisa, gente. Para quem já operacionalizou um teste, tem essa noção, né? De você conseguir mexer em 40% no resultado com uma coisa assim, tipo, mexendo o que o cara fez para mexer em 40% do resultado? Trocou o que estava escrito no botão e trocou a imagem. Foi essa Só. combinação que ganhou? Eu acho que foi Olha, da família. é a da família com Learn More. Então, tipo, o botão Learn More, a família aqui, 40% a mais de resultado. Isso numa campanha eleitoral que mudou. Tipo, o cara virou presidente dos Estados Unidos. Não necessariamente por causa disso, ele fez uma excelente campanha também, obviamente, né? Trazer todo o mérito pro cara que fez o teste AB e o cara ganhou, né? Tipo, elegeram o Growth Hacker elege presidente agora, né? E dos Estados Unidos ainda por cima. Mas isso gera um resultado gigante, né? Então a gente consegue ver aqui no fim, ó, que esse aumento de 40% de sign-up rate, ele teve com o tráfego todo que teve dentro dessa página, ele conseguiu mais 2.880.000 e-mails cadastrados com esse acréscimo. Em média, 10% ele conseguia de voluntários, para depois que se cadastravam na campanha, né? Então, ou seja, tipo, a pessoa se cadastrava no e-mail, aí depois ele tinha uma nutrição onde ele pedia 2 coisas. Ele pedia voluntariado na campanha, tipo, de cabo eleitoral e etc. E ele pedia doação também para galera doar para a campanha dele, quem acreditasse, etc. Ele converte 10% em voluntário das pessoas que se cadastravam, então só com isso, 288.000 pessoas a mais na rua fazendo campanha para o cara. Com ticket médio de doação de $21, mais 60 milha de doação para a campanha. Né? Então, tipo, isso é resultado do teste. Ele ter sido eleito presidente dos Estados Unidos, não. Mas isso aqui, ó, tipo... Com certeza, cara. 60 milha na campanha, 288.000 pessoas com a camisa do Barack batendo bandeira na rua. Imagina isso aqui numa campanha aqui. Eu não vou dar partido aqui, mas... imagina isso aqui numa campanha aqui, né? Pô, faz um barulho, faz uma diferença. Esse assim, é um caso extremo também, né, de teste, né? Não é um caso que a gente vê no dia a dia, porque esse é um caso muito grande realmente, e foram feitos testes multivariados e tal, mas a gente consegue chegar nesse aumento de 40% numa página, obviamente em uma marcha mais lenta um pouco, porque primeiro a gente vai, como a gente não tem muito tráfego, eu falo de mim, imagino que vocês também não tenham tanto tráfego igual uma campanha de presidente dos Estados Unidos. Mas a gente consegue chegar nessa melhoria com o teste contínuo. Então, primeiro eu vou testar uma imagem contra a outra. Então, essa imagem aqui ganhou. Aí depois eu vou testar um botão contra outro, só um, né? Em vez de 4 ao mesmo tempo, 5 ao mesmo tempo. Vou testar um botão contra o outro. Esse aqui ganhou. Aí, depois eu vou testar um texto. E aí você vai fazendo esse processo, em um determinado período de tempo você consegue, né, trazer esses resultados com esforço pequeno, assim, digamos, né, um esforço mais de pensar e estruturar isso mesmo e operacionalizar, mas sem investir dinheiro, né, no máximo que você vai pagar é uma ferramenta, né, ou outra para você rodar esses testes que não estão longe de ser caras. As ferramentas, assim, mais caras para você usar numa conta vai ser $100, então, tipo, 400 pila, caso você tenha no budget da sua empresa e consiga pagar, você consegue fazer. Inclusive a Optimize do Google é free,
só dá um pouquinho mais trabalhoso, mas enfim. E dá pra fazer, assim, sabe? Foi discurso de político isso, né? Dá pra fazer. Dá pra fazer. Beleza. Mas o teste AB você faz com o seu público em tempo real ou você separa um pouco do seu público, faz o teste e depois aplica pro público total? Por exemplo? Cara, eu costumo jogar 50% do tráfego porque eu quero saber logo, entendeu? Eu quero saber logo e melhorar logo. Quanto mais menos eu tirar de gente do teste, menos eu vou ter o resultado comparativo. Então, puta, eu boto... Tranquilo, né? Mas tipo, pensando Não, mas site, na home não. Na home dá pra... depende do que você vai mexer também, sabe? Tipo, se você vai mexer numa cor de botão, eu acho que, mano, 50%. 50% porque a cor de botão você quer descobrir logo e a cor de botão não é uma coisa que vai alterar em absolutamente nada a navegação, a experiência, não vai deixar a pessoa em dúvida, que dependendo do teste, eu não estou executando isso lá hoje ainda, porque o meu programador ele precisa, né, eu estou dando uma treinada nele para ele poder fazer essas mudanças grandes. Mas eu sou um grande defensor dos testes AB grandes, assim, sabe? Tipo, mudar a página mesmo, de verdade. Porque aí você vai ter essas diferenças aqui, do 40-15, do 50-22. Tipo, mudando a cor de botão, tá mais pra cá, assim, sabe? Mudanças grandes em usabilidade, né? Então, tipo, eu tirei meu produto de cá e joguei pra lá, eu joguei uma coisa pra cima do scroll. Aí quanto mais brusco, mais você vai ter a tendência, né? Porque pode ser que às vezes você faça uma mudança brusca e também isso não gere muita diferença em conversão e aí você acaba caindo aqui também. Mas a mudança brusca, ela tende a você ter um diferencial maior para você poder aferir uma coisa ou outra. Aí, numa mudança brusca, eu acho mais, né, seguro você, que eu não sou um cara muito da segurança também, mas eu acho mais seguro você botar o pé ali e falar, não, vou botar 10, 15% do tráfego ali, né, não vou jogar todo mundo. Principalmente se você estiver pagando caro nesse tráfego, né. Eu acho que isso é uma coisa que varia muito de negócio para negócio, assim, né, porque tem um negócio dependendo, sei lá, uma startup de tech, os caras estão loucão, estão queimando dinheiro mesmo, aí é 50% do tráfego em tudo, cara. Tipo, os caras estão no processo do crescimento, etc. Agora você está numa empresa estruturada, que seu chefe vai, se você fizer alguma coisa, seu chefe vai ficar puto com você, você vai ouvir, o orçamento está limitado, não sei o que, tarará, e tipo, vai muito desse contexto também, né? De como que está a sua organização, sua necessidade de crescimento, necessidade de mostrar esse resultado também, né? Isso que é uma coisa bastante contextual. Bem, o CTA eu acho que não só eu acho, né? Isso é um consenso em todo o marketing como um todo, que o CTA é uma das coisas mais importantes, né, das páginas que você tem. Principalmente de landing page, seja qualquer página que você vai ter uma conversão, essa pessoa ela vai converter por meio de um CTA, seja para fazer um sign-up, seja para assinar um documento no DocuSign, que é um documento de fechar aquilo, né? Então ele vai clicar no CTA. Seja para clicar no CTA de adicionar um produto ao carrinho ou fechar a compra ou qualquer coisa no digital, né? O CTA ele realmente é extremamente importante porque é o que é o que chama mesmo a pessoa, né? O que a gente vai, né? Call to action, é o próprio nome disso, né? Então, o CTA ele é uma coisa que você tem que tomar bastante tempo, assim. Eu gosto, quando eu vou construir as paradas, né, seja de landing page, etc., mas o CTA eu costumo dedicar um tempo a mais, de atenção mesmo, de pensar, falar, putz, isso aqui tá fazendo sentido em cima do que a pessoa acabou de ler, ou do próximo passo, né? Então, interessante você analisar qual é o passo, de onde a pessoa veio, para onde que ela vai, o CTA ele tem que intermediar tudo isso, estimulando a pessoa a continuar nesse fluxo, né? Ou a já fechar ele, caso seja relevante. Então, você gasta um pouquinho de tempo mais ali para escrever uma copy boa mesmo, né? Então, tipo, sei lá, geralmente, e tem às vezes que menos é mais também, né? Então, comprar agora, é isso. Às vezes é só o que a pessoa quer, ela quer comprar agora, né? Não quer, tipo, dar umas firulas, mas é uma coisa que é importante pensar bastante. Também essa questão da clareza do CTA é muito... né, uma coisa que você tem que pensar, né? Então, a pessoa não pode ter dúvida do que ela está fazendo ali, por que ela está clicando naquele botão, o que vai acontecer depois que ela clicar. Claro, traz esse texto, deixa ele claro.
copy antes do CTA, isso aqui é extremamente importante. O CTA, obviamente, é muito difícil a gente ver eles soltos, né? Mas para pensar na questão das pessoas mesmo, né? Então a pessoa tá ali, ela vê o texto, ela vê o título, ela lê o subtítulo, ela entende, ela gosta, ela acha que faz sentido para ela vê o CTA, ela clica no CTA, porque todo esse conjunto, né, de ter uma copy boa em cima daquele CTA, ela leva aquilo a fazer sentido e a pessoa tomar ação, né? Testar isso aqui é essencial. Acho que é o primeiro teste que passa na cabeça das pessoas, né? E não à toa mesmo, né? Porque pela importância, né, de ser realmente o que é o gerador da conversão, é o clique no CTA, todas as vezes, né? Seja no e-commerce, seja no SaaS, etc. Então vamos testar o que esse CTA, né, ele está mudando ali nessa experiência do meu usuário. Caso seja de e-mail também, isso aqui é uma coisa que tende a converter muito. Eu também não gosto de trazer verdade absoluta, mas isso aqui tende a ajudar no sentido de conversão. Você colocar ou que a pessoa não vai receber spam, ou que você não vai compartilhar os dados dela com ninguém, principalmente no contexto de geração de leads, né? Porque hoje o e-mail marketing está muito acirrado. Todo mundo de nós aqui a gente recebe mais de 100 e-mails por dia, de uma série de fontes. Então as pessoas elas já têm um cuidado especial, principalmente se for um bom e-mail, né? E-mail de trabalho, né? E-mail de trabalho é essencial, porque a pessoa não vai cadastrar para receber tranqueira no e-mail de trabalho, salvo alguns casos que eu conheço, que vocês devem conhecer também. Mas tem e-mails que as pessoas tomam mais cuidado. Então isso aqui não muda em absolutamente nada, né? O que vai acontecer depois que a pessoa cadastrar. Mas isso vai dar uma sensação de segurança que torna ela mais suscetível a, sei lá, aqui a gente tem que acabar no fim trazendo tudo para número, né? Mas sei lá, isso pode acabar trazendo 5% das pessoas mais suscetíveis a falar, não, beleza, os caras não vão me mandar spam, então eu vou... Nem é racional esse processo muitas vezes, né? Não vão me mandar spam, tá beleza, vou me cadastrar. Então, testar esse tipo de coisa, esses gatilhos, né? Eu acho que a questão do copywriting é muito interessante, né? Testar esses gatilhos mentais de segurança, de escassez, né? Tipo, compre agora, sei lá, falta 10 horas para acabar a promoção, ou cadastre agora que você, último mês de 40% off, coisas assim. Explorar esses gatilhos mentais para escrever suas copies, para escrever seus CTAs, isso realmente funciona. Tem um outro livro que eu quero indicar para vocês. Qual que é o nome dele? Eu posso apagar aqui, né? O nome dele é um livro de um psicólogo americano que ele chama Robert Cialdini. Ele foi o primeiro... Ah, lembrei. Chama As Armas da Persuasão. Esse livro é essencial para escrever copy direito. Esse cara, Robert Cialdini... Foi o primeiro cara a estudar como que eram criados esses gatilhos mentais na mente das pessoas e como que isso poderia ser usado para você influenciar uma pessoa a tomar uma ação ou outra em um nível percentual maior, né? Então, ele dá um mapeamento de, acho que se eu não me engano, 8 a 10 gatilhos mentais e alguns exemplos de como que isso foi aplicado alguma vez na história e tanto como as pesquisas por trás que geraram o insight de que esse gatilho existe, que confirmaram que esse gatilho existe. Então, caso alguém se interesse por copy, e eu recomendo se interessar por copy, caso alguém goste mais de escrever, porque está pagando bem. Copywriting, copywriters profissionais, eles são essenciais no processo de growth, porque é o que o cliente vai ler, o que as pessoas vão ler, e tem gente ganhando uma bala sendo copywriter profissional. Esse livro aqui seria um livro interessante para começar a fazer sentido nesse contexto, né? Então, começar a entender gatilhos e aí começar a aplicar isso em testes. Editar o termo no botão enviar, por exemplo, né? Eu fiz um modelinho hoje, a gente tem um sitezinho no Wix lá do trabalho e tal. Fiz um modelo de landing page, se puder dar até uma olhada aqui. Pô, pode, se quiser. Você quer que eu... Sim. Vamos fazer um live aqui agora. Eu joguei o nome da empresa é Pontual Automação, tá? Como que é a URL? Tá
www.ualautomação.com.br. Assim, UOL Automação, É pontual de pontual isso, automação.com.br. .com.br/. Aí eu criei um que é rap-plus-promo. Isso Rap. não tá no ar, tá? Não, rap de REP. R, Rato Escola, que é um Rato produto mais Escola. simples, né? P. Um P só. assim? Isso está sem link, eu fiz só para fazer uns testes hoje, só para ter uma ideia, né? Certo. Se realmente isso seria um claro exemplo de uma landing page. Não, isso aqui é uma landing page clara, assim. A única coisa que eu, tipo, batendo o olho falando de CTA mesmo, o que vai acontecer? Depois que a pessoa cadastrar aqui, ela espera receber uma ligação, né? Então você pode colocar aqui, me ligue em, sei lá, me ligue em até um dia útil, alguma coisa assim. Me ligar em até um dia útil, né? Receber ligação, ou tipo, não talvez entrar em contato, mas tipo, mais uma coisa de que a pessoa tem aquela certeza de que ela vai receber aquela ação no momento que ela clicar. Eu coloquei Mas vídeo, isso é uma landing page na questão da clara. imagem e tal, mas Uhum. eu tinha um videozinho pronto, entendeu? Algo assim, bem mal feito, por Uhum. sinal. Mas era só para Ou talvez receber informações. Receber informações, excelente. Eu gosto de receber um contato, às vezes o cara Esse- aponta o vendedor, vai encher o saco aqui. Excelente. Eu coloquei algumas vantagens ali, alguns resultados que ele teria caso Sim. adquirisse. Não, mas isso aqui é claro, benefícios, né? Uhum. Os benefícios eles precisam estar aqui. Uma coisa que eu acho também interessante, eu não sei se você tem a possibilidade de fazer no Wix teste AB, acho que talvez tenha alguma ferramenta, alguma forma de fazer. Eles estão ficando bem completos. Mas tem uma questão do primeiro scroll, que aí isso aí é um estudo bastante forte, né? Se você trouxer essa parte aqui, visual 100%, sem a pessoa dar um scroll, talvez, por exemplo, ó, pensando num esquema de layout mesmo, talvez pegar isso aqui, jogar aqui pra cima, Certo. pegar, botar o vídeo, pensando nisso, dá pra fazer uma série de testes. Pegar o vídeo, joga pra cá, joga ou o título você estende e joga em cima dos dois, né? Tipo, faz ele em duas linhas ou uma só, pá. Aqui o título, vídeo explicativo, formulário, joga aqui benefícios e uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo, é prova social. Se tiver 2, 3 clientes ali que gostaram e que falaram alguma coisa, depoimentinho, é manjado, mas ajuda. É manjadíssimo, mas ajuda, não tem jeito. No B2B, principalmente se você tiver clientes expressivos, assim, quanto mais expressivos seus clientes, sei lá, vamos dizer, você atendeu a Globo e a Ponto Frio, por exemplo, você bota aqui os nossos clientes aqui, tipo, é uma coisa que dá um peso, assim, sabe? Tem clientes, tem aquela nova rede de academias, BlueFit. Legal, puta, excelente cliente, excelente cliente. Tem a Panasonic. Excelente, só clientão, Tem uma série de Ótimo. clientes legais. ótimo. Talvez ali no título colocar a maior dor que o seu produto resolva, sem falar do produto em si. É uma boa. Isso mesmo, potencialize o departamento pessoal. Eu coloquei ali embaixo nos resultados que ele pode ter, né? Algo como evitar multas trabalhistas. Evitar multas e processos trabalhistas. Realmente, lá em cima daria uma ênfase maior, né, a esse... Questão de dor ou de... Existe uma coisa dentro do copywriting que eu gosto muito, que é você pintar quadros mentais, né? E dentro disso, o que você vai fazer? A pessoa vai ler aquilo e ela não vai ter opção, porque isso é uma questão do nosso psicológico, a não ser imaginar alguma coisa, né? Ela lê aquilo e você faz ela imaginar alguma cena. E ao imaginar essa cena, o que você faz? Ou você pinta o quadro mental do paraíso, né? Dela tendo o maior sonho dela resolvido naquela dor ali. Então, tipo, sei lá, vamos dizer, imagina você com R$0 de multa trabalhista nos próximos 10 anos, né? Com nenhuma multa trabalhista. O cara que é empreendedor vai falar, nossa, é isso que eu quero, cara. Tipo, imagina ali, ó, porque quem teve passivo trabalhista sabe como dói. Ou você pode pintar o quadro mental do inferno também. Tipo, do cara ver e falar, meu, puta, isso aqui é uma coisa que eu definitivamente não quero.
pode ser, sei lá, aí você falar de... É porque aí ficaria muito agressivo aqui, né, eu acho. Mas tem lugar que você pode fazer isso. Seria meio... E na forma de uma pergunta, né? Na forma de uma pergunta é interessante, porque estimula a resposta automática. A resposta seja assim, né? Ah, eu quero, eu preciso disso aí, né? Que pode virar até aqui no... Caso você mudar o texto, pode virar até aqui a chamada do CTA. Tipo, quer reduzir suas multas trabalhistas? Aqui, tipo, eu quero, ou tipo, quero reduzir, ou quero saber, entendeu? Valeu pelas dicas. Uma Que coisa isso, que que ajuda isso. também é dar algo em troca, assim. Tipo, se você der alguma coisa em troca, pensar no que você pode oferecer em troca, converte demais também. Porque às vezes você... um e-book com 10 dicas de como, sei lá, alguma coisa. Sabe o que eu acho que funcionaria? Porque aí, querendo ou não, eu não sei como que é a estrutura da sua empresa. Provavelmente, para começar a trabalhar nessas formas de checklist de e-book, você precisa estruturar a empresa para começar a trabalhar com inbound, né? Exatamente. Então, exatamente. Aqui é a fundeira de funil já, tipo, fundão, exatamente. Se você vai trazer mais para o topo, você tem que ter uma pessoa trabalhando na nutrição ali no nurturing para você qualificando, e você precisa ter vendedores mais treinados em o cara saber vender no inbound ali, saber vender um lead que não tá tão assim, né? Ele tá conhecendo ainda. Para o fundo de funil aqui, talvez seja interessante você falar, vamos fazer uma análise grátis, né? Tipo, a gente faz uma... Sei lá, como que... Eu não sou muito do B2B. Uma consultoria grátis, ou a gente faz uma... Como que faz... Cara, agora eu preciso lembrar aquele negócio. Diagnóstico, né? Fazer um diagnóstico grátis na sua empresa, alguma coisa assim. De quanto aí, talvez no caso de quanto que a pessoa... Sim, nesse caso sim, nós temos a condição de ter um consultor técnico comercial para, de repente, visitar a empresa e analisar toda É isso. Avaliação. Avaliação, é isso, essa é a palavra. Uma avaliação. Avaliação gratuita. Avaliação gratuita em até 42 dias úteis, por exemplo. Uma coisa assim. amanhã. Não, a avaliação é gratuita, o que vem depois, né? Eu fiz a avaliação, o orçamento é X. E o cara já... Exatamente. O que vem depois da avaliação a gente sabe que não é. Eu trabalho com lead page, né, geração de lead. E teve uma das campanhas que a gente roda lá, que a gente testou uma página com o formulário em cima, né, na primeira sessão, e outra com o formulário mais embaixo, com uma primeira sessão mostrando foto e com mais informação sobre o produto. E aí essa, obviamente, gerou menos leads, mas quando a gente mandou para o cliente, gerou 60% mais venda para ele, as leads que vieram dessa página. E aí hoje a gente usa 2 páginas para equilibrar as vendas. Então acho que tipo, Qual depende formulário muito melhor? O melhor foi em cima? Isso, o que gerou mais venda foi o formulário embaixo. E o que gerou mais lead foi o formulário em cima. Porque até chegar É porque você você naturalmente segmentou o público, né? Tipo, por isso, né? A pessoa já estava mais interessada, botar o CTA lá embaixo. Isso tem que testar, né, gente? Tem que testar, por que não? Aí tinha também a questão de mobile, né? Que a segunda página também estava mais adaptada para o mobile, a outra era só o básico mesmo. Então, tem isso. Isso faz bastante diferença, viu, pessoal? A questão da adaptação para mobile. Hoje, 70% do tráfego da internet, ela é mobile. E a gente ainda vê empresas grandes fazendo erros crassos em experiência mobile, assim, sabe? É uma coisa que já não é mais, tô na crista da onda, tipo, já é necessidade. E o que o pessoal mais avançado, assim, digamos que eu nem considero mais avançado, tá fazendo, é fazer tudo mobile first. Então, primeiro você desenha o seu site pensando numa experiência mobile, aí depois você vê como que isso vai ficar no computador. Tipo, dependendo, em casos B2B, tipo a sua empresa de automação, aqui, é 90% desk, porque o cara vai estar lá no trabalho dele, no computador dele, etc. Tipo, não tem a necessidade de você fazer um mobile first. Obviamente, a sua página ela tem que estar adaptada, porque vai que, né? Mas até se você tiver o Analytics instalado e ver lá a sua fonte de tráfego por dispositivo, provavelmente você vai ver que desk é... 75%? Eu achei pouco ainda, achei que ia dar mais, sabia? Móvel é o restante e tablet não. Tablet nada, né? Tablet nem eu que sou e-commerce tenho nada de tablet. Eu tenho 1% de tablet. Ninguém usa.
E aí dependia muito do business mesmo, né? B2C é essencial, assim, mobile, né? Geralmente a pessoa tá, e também tem essa questão de contexto também, né? Porque o mobile, naturalmente, as pessoas às vezes ficam brigando, falam, puta, eu quero uma conversão de mobile igual o desk, e eu falo, cara, não vai conseguir. Não vai conseguir por uma questão de contexto, porque o mobile é muito mais distrativa a experiência do mobile. O cara tá ali e recebeu um push do WhatsApp, puf, já era. Acabou. Não vai ter o CTA lindo, maravilhoso, texto, copy que vai fazer o cara converter naquela hora, porque ele tava ali, recebeu um push do WhatsApp, da corrente, e vai compartilhar a corrente, ou o filho dele chorou e aí ele tá ali levando o filho para passear, tá andando e chegou o ponto dele no ônibus, ele vai descer, não adianta. Tem essa questão da distração, né? E no desk, naturalmente, a pessoa está sentada, né, de preferência, e tá ali navegando, tá mais focada ali nesse sentido, né? E ainda tem uma questão, ainda tem um rancinho das pessoas de converterem em mobile, né? Eu acho que isso é uma questão social, né? Às vezes as pessoas... eu mesmo me parei para me questionar isso, porque até ano passado eu olhava as coisas no mobile e eu sentava no desk para comprar. Né? Tipo, principalmente de e-commerce. Eu estava olhando no mobile, aí sentava no desk para comprar e não fazia sentido nenhum. Eu falava, cara, por que eu tenho isso? Porque, sei lá, alguma coisa me condicionou a entender que converter no desk é mais seguro, talvez, né? Não sei se é essa a palavra. Não é só isso também, porque uma vez eu fiz um teste disso, questão de formulário, sabe? Você preencher um formulário no computador é muito mais fácil do que você ficar digitando no celular. Muito mais então, fácil. Tipo, infelizmente, o formulário ele acaba dando uma quebrada na parte. A não ser que você use aquele negócio da Amazon lá de compra de um clique. O One Click Purchase, né? Maravilhoso. Mas, maravilhoso. É difícil mesmo. Legal. Opa. Eu não sei fazer para voltar. Agora é engraçado, eu fiz um teste uma vez e se converte, pelo menos na onde eu fiz o teste, se convertia mais no formulário do celular do que no desktop. Não sei por quê, porque talvez o número de campos era menor, né? Então, isso são coisas que só o teste vai mostrar pra gente, né? Que são coisas que, logicamente, às vezes podem não fazer sentido dependendo do nosso processo de raciocínio, né? Você fala, cara, o cara vai converter mais no desktop porque é mais fácil. Só que aí não. Aí você sabe por quê? Não. Mas não precisa saber também. Só converteu já era, tá ligado? Vai para o próximo teste, né? Passa pro próximo. Tem essa questão também, né? De querer velocidade nos processos. Vídeo bom, vídeo explicativo é interessante também. Às vezes, dependendo do processo, isso mais acontece no B2B também, né? Porque você tem, às vezes, produtos mais complexos, né? Então, sei lá, às vezes você quer, por exemplo, um caso extremamente pertinente. É o caso da Moz. Eu não sei se vocês conhecem ou não. A Moz é uma ferramenta que tem uma série de soluções para SEO, né? Desde a análise de concorrência, a estruturação de on-page, etc. E não é uma ferramenta de análise de SEO que tem uma série de features. Não é fácil de explicar, né? Você não sente com qualquer pessoa no bar e fala, eu trabalho na Moz, o que a Moz faz? Aí você fala, puta, então, a Moz faz... e começa, e às vezes a pessoa não entende, etc. E o vídeo, se for um bom vídeo, pelo menos bem estruturado em roteiro, etc., é muito mais fácil a pessoa ter a compreensão pela interatividade, né? Tô focado ali, o vídeo vai mostrando, às vezes, os elementos do vídeo ajudam, né? Se for animação, se for uma pessoa, um case, as pessoas têm mais facilidade de absorver a ideia, né? O core da ideia. E aí, se for um produto difícil de explicar, mesmo às vezes se for um fácil, talvez, mas seja visualmente bonito, uma coisa legal, etc., os vídeos, eles têm uma aceitação muito grande em mobile também, né? Em mobile, em desk, mas principalmente em mobile, né? As pessoas consomem muito vídeo hoje e gostam muito desse formato. A tendência é que isso, eu não vou saber de cabeça agora qual é a tendência que chegue, mas o consumo do tráfego de internet em 2020 vai ser muito vídeo, mais do que 50%. Né? Esse número eu lembro com certeza, que é mais do que metade das pessoas na internet em 2020, elas vão estar compartilhando, recebendo, etc., conteúdos em vídeo. Pela interatividade, pela facilidade, né? É uma maneira que não te demanda nenhum esforço, né? Ao contrário de ler, né? Ler não, você é uma cartona, às vezes você abre e vê aquele e-mailzão, vê aquele textão, já dá até uma preguiça, né? Então, você olha e fala, nossa senhora.
Que não acontece com áudio ou com vídeo, etc. Você assiste aquilo ali de boa, desde que o conteúdo esteja bem estruturado. Então, se for uma coisa mais difícil de explicar, é bastante interessante considerar fazer um vídeo para explicar isso, até para você poder passar uma série de coisas que você não consegue passar só por texto, né? Dependendo se for uma compra mais emotiva, né? Eu não sei se alguém já trabalhou com isso, mas o pessoal dos infoprodutos, eles trabalham muito com vídeo mesmo. Cartas de vendas, né? Cartas de vendas em vídeo. Eu tinha até um amigo que tinha uma empresa que ele só fazia vídeo para produtores de infoprodutos, né? Que são basicamente cursos e treinamentos que são só online, né? Ele trabalhava só com isso, porque em 2012, 2013 ele começou a dar um boom nesse carta de vendas em vídeo, principalmente pelo case do Moz, que eu comecei a falar e acabei perdendo do case, mas o case é o seguinte: os caras tinham uma página, foi a própria Conversion Rate Experts, que foi aquele livro que eu passei para vocês, ou Making Websites Win, que fizeram esse case lá na Moz, né? E aí os caras estavam tendo uma dificuldade de conversão em algumas landing pages e tal, e o CEO da Moz foi até a CRA para conversar e começar a fazer um processo e tal, e o cara falou: cara, eu tô tendo muita dificuldade de vender meu produto, mas quando eu sento para falar com alguém, porque o cara era o CEO e fundador da empresa, né? Ele falou: cara, se eu sentar com alguém de uma outra empresa para vender meu produto, é batata, velho. Eu vou vender porque eu sei o que o cara quer ouvir, conheço meu produto, eu sei o que benefício que isso gera e tal, só que ele não estava conseguindo botar em texto, né, isso, fazer uma carta de vendas decente. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos gravar você. Então o vídeo era isso, o cara aqui, o quadro aqui, e o cara falando como se ele estivesse falando para um cliente, ele fazendo o pitch de vendas dele, e explicando aqui, botando os bullets, né, no quadro. E aí era um vídeo de 7 minutos, que não é um vídeo curto hoje, né? Hoje você vê um vídeo de 7 minutos também, dá uma bodeadinha, né? Geralmente o pessoal quer ver um conteúdo mais curto, mas como era uma ferramenta que necessitava de explicação, era 7 minutos bem aproveitados. Tipo, ter um aumento estrondoso, assim, o faturamento de crescimento de Moz cresceu em 300% só com questão de aumento de conversão. Isso no ciclo como um todo, né? Não só naquela landing page, mas da empresa em todos os pontos de contato, desde home, a landing pages, a processo de otimização de conversão em e-mails também, que dá para fazer bastante, que eu particularmente adoro, teste AB em e-mail para testar oferta, público. E-mail dá para fazer bastante coisa legal. Mas esse vídeo explicativo, por prender a atenção das pessoas e por o cara conseguir, que era o CEO, que conhecia bem o produto, passar bem a imagem ali, a mensagem do que era o produto, ele conseguia ter uma taxa de conversão muito maior. E tem essa questão aqui, ó, animação, ação ao vivo ou screencast. Hoje tem uma série de softwares gratuitos que você consegue entrar, fazer uma animaçãozinha. Isso aí é bem rupestre, assim, é bem guerrilha, né? Marketingzão de guerrilha. Quem não tiver orçamento nenhum pode fazer dessa forma. Então você tem umas ferramentas que fazem uns videozinhos interativos ali, com aqueles bonequinhos, as mãozinhas escrevendo, bonitinho, que vai ser uma coisa que vai ficar um vídeo que não passa vergonha, assim, né? Aquele vídeo tipo... Importante também você olhar e falar: não, tem um videozinho aqui que está explicando bem o produto, e faz com a sua locução, a sua voz mesmo, ou chama alguém que tem uma voz melhor, etc. Dá para fazer sem gastar R$1, né? Que geralmente tem um preconceito também, que a produção de vídeo é uma produção cara, né? O pessoal de videomakers, etc., o pessoal costuma cobrar bem, mas também é porque é custoso e etc. Mas dá para fazer sem gastar muita grana, isso. Tem Force da vida, tem vídeo pronto de vídeo, animação, que dá pra você fazer com $15, você consegue fazer algo bem... É o Fiverr, né? Quem não conhece, olha, esse site aqui é uma coisa que vocês têm que anotar também, ó. Fiverr. Vou entrar aqui só pra mostrar pra vocês rapidão o que dá pra fazer nesse Fiverr. Dá pra fazer basicamente tudo por $5. É essencial. Designer, tudo. Ó, que tipo de serviço você está procurando? Alguém quer me falar algum serviço que você está procurando? Bota ali dele ali de catraca não, é ponto. Estou de ponto, vou de acesso também. Não, porque é freela. Não. Tatu. Vamos ver, tatuagem. Ó, você vê que digital marketing aqui já é uma seção, ó, tudo que tem aqui, ó. Mas, ó,
I will draw your name or word a graffiti or tattoo style. Então o cara vai fazer uma base de tatuagem para você aqui por $15. É que eles começaram a chutar mais. Mas ó, vai fazer uma ilustração para o website, para camiseta ou para tatuagem. Vai fazer tudo por $5 aqui. Então, por exemplo, ó, vamos ver, eu faz tempo que eu não entro aqui, mas vamos ver o que tem de influencer marketing, por exemplo. Vai fazer uma pesquisa profissional de influencers no Instagram para você por $25. Vai fazer, acho que um post aqui por $10 no Instagram que tem 403 mil seguidores. Pesquisa de influencer, influencer de Shopify, etc. Vamos ver aqui o que mais que tem de interessante. Se tem de alguma coisa mais focada para o que a gente está falando. Oi? Analytics pode ser interessante. Vamos ver o que tem de Analytics, o pessoal fazendo baratão. Ó, olha aqui, isso aqui, ó. Uma auditoria no seu website, criar um reporte detalhado de SEO por $5. Esse aqui é um strong call, isso aqui. Vai aumentar a taxa de conversão do seu site muito por $10. Discordo um pouco, mas beleza. Não, tem umas coisas aí que é relaxo, mas tem uns vídeos, essas coisas que você consegue produzir. Tem tipo design, tipo para design, para marketing de conteúdo, só que vai ter mais gente em inglês, né? Mas tem muito freela, tipo para basicamente tudo. Você tá tendo uma dificuldadezinha, você precisa dar uma vazão em algum serviço burocrático ou outro que alguma pessoa pode fazer para você, você pode pegar, porque tem gente do mundo todo, né? E por incrível que pareça, a gente não é tão mal beneficiado no câmbio, não. A gente consegue... Tem um amigo meu que ele tem um negócio de mercado, né? Tipo, fazer compras de mercado que entrega em casa, de grocery normal. Ele tem toda a equipe de TI dele fica na Colômbia. Tipo, todas. Tipo, tem 7 caras de TI na Colômbia, a empresa dele é aqui, tudo é aqui, mas o departamento de TI dele é na Colômbia. Ele tem lá os caras lá porque ele consegue, né, mão de obra razoavelmente igual a que ele conseguiria aqui, pagando, sei lá, metade do preço, talvez. E dá pra gente fazer muita coisa assim, tipo, trabalho burocrático. Meu, o primeiro programador que trabalhou pra mim, o cara era indiano. Não era uma comunicação fácil, mas valia a pena porque era muito barato. Tem Fiverr, tem freelancer.com, tem uma série de sites internacionais que você consegue ou anunciar o seu serviço ou buscar por algum tipo de serviço específico. Aqui tem o GetNinja. GetNinjas é um exemplo. Meus encanadores é tudo pelo GetNinjas. Trocar chuveiro, não sei o que, GetNinjas, rapidão. Os caras... É muito eficiente, cara. Muito eficiente. Os caras respondem em 5 minutos que você postou lá, assim. E tem, inclusive é uma dica aí que pode ser uma dica de growth para growth hackers, né? Não sei quem de vocês vai testar serviço depois, né? Vai querer aplicar algumas coisas, mas faz um anuncinho no GetNinjas lá, fala, eu vou fazer um audit no seu Analytics, por exemplo, por, sei lá, oferece por baratinho no começo, dependendo do seu nível, né? De quanto você vai achar que vale mesmo o serviço, ou às vezes você vai oferecer mais barato do que você acha que vale para você ganhar experiência prática também, né? Então, sei lá, 500 conto eu vou fazer um diagnóstico completo e vou te dar 10 opções de segmentação, enfim. Dá uma jogadinha lá e vê o que sai também, porque às vezes, né, pinga coisa legal.